Para mim é uma grata satisfação estar aqui pela primeira vez nessa casa. Quero agradecer o convite merecido da casa e agradecer também a presença de vocês, encarnados e desencarnados, para a gente hoje falar um pouco sobre esse tema. É interessante sempre nós considerarmos, dentro das nossas reuniões doutrinárias espíritas, que a filosofia moral que a gente abraça com base nos ensinamentos do Cristo, como na mensagem que foi lida na abertura de hoje, nos exige, nos convoca sempre a lembrança do nosso Mestre, para que dentro das nossas naturais limitações e necessidades, possamos copiar o modelo de Jesus. Quando me foi proposto esse tema de confessar o Cristo, é inevitável que a gente se recorde das próprias palavras de Jesus sobre o significado da confissão. Porque quando nós observamos, por exemplo, os processos dentro de outras religiões, como na Igreja Católica, em que há a confissão auricular, a gente vê que em Jesus é proposta uma confissão diferente. Uma confissão primeiramente de ordem íntima, do ser para consigo e da sua relação com o Pai Celestial. Uma relação que Jesus colocou como sem necessidade de buscar intermediários entre nós e Deus. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 32, disse Jesus: qualquer um que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando nós observamos os movimentos do cristianismo primitivo, após a morte e ressurreição do Cristo, nós vemos a tentativa humana de espíritos imperfeitos, como nós somos, para que aquele ideal pudesse se manifestar através dos atos. Então, a igreja cristã primitiva, a igreja de São Pedro, representava um esforço muito humilde de atendimento assistencial, de uma rotina de preces, de reflexões em torno do Evangelho, em torno dos ensinamentos e da vida de Jesus, dentro das naturais limitações que existiam. A gente tem na casa de Pedro, na igreja cristã primitiva, um terreiro muito simples, onde pessoas se reuniam para relembrar os ensinamentos de Jesus. E naquela época nós devemos nos recordar, especialmente quando Pedro vai a Roma, com a presença também de João Evangelista, de Tiago Maior e de outros apóstolos, que as perseguições estavam muito acentuadas, acirradas em relação aos cristãos primitivos, de modo que eles não podiam manifestar abertamente a fé como hoje nós temos a facilidade de o fazer. Não apenas dentro das casas espíritas, como estamos fazendo aqui hoje, mas a difusão através da internet e de outros canais de comunicação. Então, naquela época, a confissão do Cristo era muito mais um reconhecimento dessa oportunidade de nos reunirmos para relembrar e viver esses ensinos. E se hoje a gente vive a era da informação com um planeta tão globalizado, a confissão do Cristo perante os homens passa a ter uma conotação de outra ordem, de uma ordem mais relacionada ao reflexo dos meus atos e como esses atos se coadunam à fé que eu abraço. O que isso quer dizer? Nós vivemos numa sociedade extremamente egocêntrica, em que nós temos uma espécie de compartilhamento de individualidades. Grosso modo, genericamente falando, nós estamos em busca das nossas conveniências e da satisfação dos nossos próprios interesses. E cada um de nós temos a nossa ética particular, um conjunto de princípios e de virtudes que norteiam a nossa atuação no mundo, que formam a base do nosso caráter. E é justamente essa manifestação que nos faz conviver em sociedade. Então, se nós observamos para a nossa sociedade, ainda vemos graçar a violência nos mínimos gestos, em palavras, a agressividade, o tratamento com o outro, por vezes, ferindo princípios até constitucionais de dignidade humana, de respeito, de tolerância, de convivência pacífica. Nós vemos o quanto que esses princípios, que por vezes são
esposados ou sustentados na palavra, ainda não são refletidos no nosso comportamento. Então, quando Cristo diz que qualquer um que confessá-lo diante dos homens, ele confessará diante do Pai Celestial que está nos céus, ele nos lembra para a coragem de andar contrariamente às conveniências sociais. Porque, por vezes, portar-se conforme o Cristo na nossa atual sociedade vai ser andar na contramão daquilo que essa sociedade julga como pertinente, como conveniente, como aproveitar a vida, como ter uma relação de satisfação dos próprios interesses. O que o Cristo nos ensina, por exemplo, são lições voltadas para a tolerância, para a paciência, para o respeito mútuo, para a mansuetude, para o esquecimento das ofensas. E por vezes isso é extremamente difícil. Alguém que nos injuria, que comete contra nós por vezes crimes contra a honra, isso necessariamente nos deixa com os ânimos acirrados. É humano. Porque a emoção da raiva é uma emoção legitimamente humana. Mas o que o Cristo nos propõe não é que nós façamos uma supressão da nossa humanidade para fingir uma angelitude que ainda não alcançamos, mas que o nosso comportamento, perfeitamente permeável pela nossa capacidade de decisão, possa aos poucos ser moldado e lapidado a fim de que a gente se aproxime com essa proposta. Então, por exemplo, quando a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo relacionado a amar aos nossos inimigos, que é um preceito trazido por Jesus, sobre o duelo e a vingança, se hoje a gente não usa mais esgrimas na rua, às claras, a gente ainda duela em redes sociais, nessas batalhas de quem sustenta a verdadeira parte da história. Se a gente ainda é afetado nas nossas convicções, nas nossas opiniões, naquilo que para nós tem valor, e por vezes somos magoados por alguma fala ou por alguma ação do outro, por vezes nós nos vemos em conflito com a necessidade de exigir uma reparação. E é lógico que a legislação humana oferece recursos aos quais nós podemos e devemos recorrer sempre que nós observarmos essas injustiças buscando equiparação. Mas o que o Cristo nos propõe é que, na hipótese disso não alcançar a justiça que nós desejamos e que nós achamos que foi suficiente para promover essa equiparação, que nós possamos empreender esforços para o exercício de abnegação, de compaixão e de perdão. E perdoar é uma tarefa especialmente difícil e uma tarefa muito testemunhada pelo próprio Jesus. Nós devemos recordar que na cena da crucificação, Jesus abre os braços, se colocando como uma ponte entre a terra e o céu, e ele não deixa ninguém sob regime de exceção. Ele simplesmente se coloca como Salvador para todos, inclusive para aquele que no momento da sede extrema, pouco antes dele expirar, lhe oferece uma estopa embebida em vinagre. Para aqueles que planejaram a sua morte, para aqueles que desertaram, não obstante terem convivido proximamente com ele durante todo o seu missianato. E aí a gente pode pensar, mas eu não sou perfeita como Cristo. Eu entendo que para ele demonstrar e testificar esses grandes gestos de amor à humanidade, de pisar os seus pés santos no lodaçal das paixões humanas e de testemunhar o perdão, é relativamente fácil, e ele o faz como se fosse um anseio, um anelo da sua alma, que extravasa amor em relação à humanidade. Mas para mim é difícil. Eu ainda estou presa e às voltas com os meus próprios conflitos. Eu ainda tenho imperfeições, maus pendores, que gostaria de não mais praticá-los, como diz São Paulo, porque que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu ainda faço, porque ainda estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Então, se não somos perfeitos, como Cristo, somos
perfectíveis. E essa talvez seja uma das características mais importantes que o Espiritismo apresenta de vincular a razão com a fé. No Espiritismo a gente tem o nosso codificador, Allan Kardec, que ele jamais desprezou a razão. Nós devemos nos lembrar que quando Kardec inicia os seus estudos, devassando o invisível, ele era extremamente cético. E quando ele presencia a cena das mesas girantes, ele busca uma explicação lógica para aquele fenômeno. Mas as mesas não se movem ao acaso, como se fosse fruto de uma excitação de ordem elétrica ou de um fenômeno meramente físico. Há uma inteligência por trás, porque elas batem de uma determinada forma e parecem manifestar pensamentos, portanto, figura-se um efeito inteligente, então deve haver então uma causa inteligente. Então ele utiliza a sua razão, o seu método racional, justamente para decidir e esquadrinhar qual seria essa causa. E por que nós, por vezes, desprezamos a nossa razão em cenas de absoluto fanatismo e idolatria, em relação a pessoas que são tão falhas como nós? Por que por vezes nós nos deixamos enganar por discursos que nos parecem muito bonitos e agradáveis, esquecendo esses princípios que nós esposamos e que nós abraçamos através dessa filosofia moral do Cristo? Essa é a questão. Então, quando o Cristo convoca-nos a essa confissão, é como se ele dissesse: se tiveres a coragem suficiente para não depender da aprovação externa, para tolerar a incompreensão daqueles que não conseguem entender a sua dedicação ao ideal. Porque se os cristãos primitivos eram lançados nos circos de martírio para serem devorados pelas feras esfaimadas, ou se os seus corpos eram ateados fogo em meio às praças públicas, o nosso testemunho hoje é sumamente diferente. A ridicularização, por vezes a provocação de que talvez nós sejamos hipócritas. Ah, mas essa menina sustenta esse discurso, mas na intimidade é alguém de difícil convivência, só tem o verniz social, né? Parece alguém que cultua a moral e os bons costumes, mas na verdade, às escondidas, tem costumes bastante controversos e que não estão exatamente alinhados com essa moral cristã. Então, os desafios que a gente precisa empreender são desafios de variada ordem, mas se tivermos coragem suficiente para confessar os nossos princípios e não desistir perante as cenas de violência, não desistir perante a aparência de que a humanidade segue sem freio, segue sem rumo, aí sim nós teremos esse privilégio do Cristo também nos confessar perante o Pai Celestial, o que implica dizer a nossa comunhão com Deus ser cada vez mais íntima e uma conexão cada vez mais verdadeira, porque como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se aquele que eu vejo e que eu convivo diariamente, eu não consigo ainda manifestar esse amor? Então, o amor a Deus acima de todas as coisas também pressupõe amar ao próximo como a si mesmo, num exercício de caridade incessante. E nós temos também essa visão da confissão do Cristo na carta paulina aos Romanos. No capítulo 10, versículo 9, Paulo vai dizer: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração orares que Deus o ressuscitou, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí sim serás salvo. Por vezes, a cena da paixão do Cristo nos causa muita suscetibilidade, né? Nos impressiona muito pelo seu infinito amor, pela sua abnegação, pela sua renúncia. E por que, guardadas as devidas proporções, por vezes a gente despreza que aquele que errou conosco também pode ter a oportunidade de renovar-se? Isso também é crer na ressurreição do Cristo.
Porque quando o Cristo vem e se submete à crueldade humana, ele nos mostra que não importa os desafios e as dificuldades que a gente passe pela vida, a imortalidade da alma é uma realidade. E nós teremos, segundo a nossa concepção espírita, quantas vezes quisermos, né, e precisarmos, através da reencarnação, para poder mudar certas concepções, fazer melhores decisões. E por vezes nós continuamos a nos relacionar com aquela pessoa do passado que nos feriu e que nos magoou. E passamos uma vida inteira nutrindo esse ressentimento por conta de uma situação que pode nem ser mais a realidade de ordem espiritual, de ordem moral daquela criatura. Porque todos nós nos renovamos também, ou pelo menos temos a oportunidade disso, através das nossas experiências. Na primeira epístola de João, na carta de João, capítulo 4, versículo 15, ele também vai dizer: qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Tem uma das passagens mais bonitas que eu acho de Atos dos Apóstolos, escrita por Lucas, que é quando Paulo vai dizer que em Deus estamos e em Deus nos movemos. E às vezes, eu acredito que nós nos esquecemos desse aspecto, quando nos deixamos levar por conta de dificuldades temporárias, pelo desespero, pela melancolia, nos acreditando esquecidos do Pai Celestial. À medida que nós, através dos atos, nos esforçamos para vivenciar esse amor, com certeza, a partir desse momento, a gente passa a estimular essa comunhão indissociável com o Pai. Deus está em tudo. Deus está em cada dia que nasce, em cada oportunidade, em cada experiência, em cada dificuldade. Em processos dolorosos de adoecimento, que nos mostram a perseverança e a vontade de viver, que nos mostram a nossa capacidade de enfrentar as adversidades. Deus está nas pequenas alegrias, nas alegrias de ter momentos bons em família, nas alegrias das pequenas conquistas que a gente consegue oferir, de ordem profissional ou de outras ordens. Deus está sempre conosco, mas por vezes nós nos afastamos intimamente dele. E não dá para a gente falar de uma confissão que seja apenas pela superficialidade do discurso, como aquela confissão meramente do compartilhamento dos versículos bíblicos ou dos trechos da literatura mediúnica. A confissão nas camisas de que Jesus salva, de que Jesus está voltando, de que Jesus liberta. Confessar o Cristo tem que ser para além das nossas palavras, mas também se manifestar através do nosso comportamento. Quando nós pensamos, por exemplo, na história de São Paulo, que no começo da sua carreira como doutor da lei, futuro rabino, se tornou o maior perseguidor de cristãos, em nome da execução da lei de Moisés. Saulo de Tarso, nessa época, era completamente temente a Deus e fiel aos seus princípios, e acreditava que estava fazendo o melhor, cumprindo a palavra de Deus. Até o momento que, no seu processo pessoal, quando ele ruma para Damasco para perseguir Ananias, um cristão que havia despertado a ira, principalmente do sumo sacerdote, por evangelizar muitas pessoas à fé de Jesus, que era considerado um nazareno blasfemo, caluniador, feiticeiro vulgar. Ele encontra o Cristo. Por ser judeu, Saulo acreditava no Messias. E quando vê Jesus envolto naquela luz mais forte que o sol, ele se rende. Todos nós passamos pela nossa estrada de Damasco. Por vezes são desilusões amorosas, por vezes são dificuldades materiais, por vezes o virar as costas dos nossos familiares, a ingratidão de filhos, a incompreensão que a gente passa
dentro da nossa própria comunidade. É um momento de deserto íntimo, imprescindível, pelo qual a gente passa justamente para que a nossa fé se torne mais robusta. Só que nem todos sabemos dar proveito suficiente em relação à experiência da nossa estrada de Damasco. E às vezes nós nos insubordinamos, nós recalcitramos contra os aguilhões, exatamente como o Cristo pergunta para Saulo naquele momento: como te dói recalcitrar contra os aguilhões? E a dificuldade de aceitar essa necessidade de renovação, de fazer morrer o homem velho e fazer nascer um homem novo. E quando a gente pensa sobre as confissões, e a gente tem falado sobre a capacidade de decisão, a verdade, a busca pela sinceridade, não tem como a gente não se lembrar de uma história de conversão tão bela quanto a de Saulo de Tarso, tão bela quanto a de Maria Madalena, que foi a de Santo Agostinho. A busca da verdade era uma espécie de ardor por parte de Agostinho. Aurélio Agostinho de Hipona. Ele que teve uma juventude entregue aos vícios, vícios do álcool, vícios do sexo, era um espírito extremamente sincero. E ele buscava ardorosamente, ele que tinha um pai patrício, pagão, e uma mãe que mais tarde também canonizada, Santa Mônica, uma cristã extremamente fervorosa, ela era absolutamente cética. E nele nós vemos essa sinceridade da alma no anseio de buscar Deus, não dentro dos templos religiosos, mas dentro do altar do próprio coração. A gente tem uma capacidade de decisão, ou seja, não temer a perda de privilégios, recomeçar, refazer caminhos para a busca da verdade. Isso às vezes é algo que talvez a maioria de nós ainda tenha muita dificuldade de aceitar e de realizar. Porque, por exemplo, em Saulo de Tarso, quando ele recomeça a vida como tecelão comum, ele vira as costas para todos os privilégios e prerrogativas que a sua posição social lhe proporcionava. O sumo sacerdote havia lhe conferido carta branca para as perseguições dos cristãos. As sinagogas recebiam ordens diretas do que Saulo de Tarso dissesse que era necessário fazer em nome do amor a Deus. E por vezes nós achamos que no auge dos nossos 30, 40, 50 anos não temos mais condição de recomeçar a nossa vida. Eu errei. Então é algo em relação a que preciso expiar. É uma prova que preciso enfrentar. Essa é a minha cruz, comumente nós dizemos. Não tenho mais tempo. Não há nada mais que eu possa fazer em relação a isso. E sempre temos. Até no momento imediatamente anterior à nossa morte, nós temos a possibilidade de reavaliar concepções, atos do nosso comportamento, pensamentos e formas de nos conduzir. O Senhor, nesse ponto, é extremamente magnificente, nos dando todas as oportunidades que temos através do livre-arbítrio para fazer as reconsiderações que queremos. E é como a gente tem no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. Deus não deseja a morte do ímpio, mas justamente a sua recuperação. A justiça divina não é uma justiça de castigo, de penitência, de punição. Nós, no Espiritismo, por exemplo, não acreditamos nas penas eternas, mas acreditamos nas oportunidades iluminativas, e por vezes nós não aceitamos que nós temos o direito de recomeçar. Nós não nos perdoamos em relação às nossas próprias faltas. Sem isso, será impossível confessar o Cristo. Sem isso, será impossível o nosso processo de amadurecimento. Então, em Santo Agostinho, nós temos uma história extraordinária. Ele nasce em Tagaste,
no ano de 354, atual Argélia, na África. Leva uma vida libertina na juventude e, ainda na sua juventude, tem uma cena, segundo narram os historiadores, que ficou marcada para ele. Ele estava fazendo uma de suas meditações. Uma característica muito particular de Santo Agostinho era o hábito que ele cultivava de reflexionar sobre a vida, né, sobre as considerações nessa busca da verdade. Então ele empreendia um processo de autoconhecimento muito profundo, né, muito verdadeiro de si para consigo. E uma criança passa com a Bíblia nas mãos e abre ao acaso e debruça no colo de Santo Agostinho e diz: toma e lê. E a passagem aberta ao acaso, digamos assim, era justamente a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 13 a 14. Andemos honestamente, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais preocupação em satisfazer os desejos da carne. É interessante porque Paulo já foi acusado por aqueles que não conhecem a sua história, não conhecem em profundidade a sua mensagem, de alguém extremamente machista, moralizador, como se fosse alguém que levasse isso da moral e dos bons costumes para discernir quem é certo e quem é errado. Particularmente acho que essa é uma visão imperfeita, uma visão injusta em relação a São Paulo. São Paulo, quando se direciona aos romanos, ele está falando a um povo pagão que tinha costumes dissolutos e que tinha no seu âmago o desejo, como é o desejo da maioria de nós, de buscar o significado existencial. Porque a alma humana, inevitavelmente, busca a Deus. E isso não necessariamente é feito nos templos de pedra, mas no altar íntimo dos nossos corações. Então aqui, ao que me parece, não há exatamente uma condenação em relação às decisões particulares da vida íntima de quem quer que seja, no sentido de que beber é errado, fazer farra é errado. Mas há uma manifestação clara de que isso não se coaduna com a paz que por vezes nós ansiamos. Enquanto nós vamos buscar na paz do mundo, a paz dos alcoólicos, a paz dos entorpecentes, a paz dos medicamentos para dormir, a paz dos anestésicos, a paz proporcionada pelo Senhor é de outra ordem. É uma paz que quer calar as nossas ansiedades justamente pelo exercício da nossa fé. E esses versículos são de tal forma, ou foram de tal forma, bem assimilados por Santo Agostinho, a ponto de, na sua obra mais famosa, que é Confissões, ele escrever o quantas vezes ele foi profundamente arrastado ao inferno dos seus conflitos, se agitando em busca da verdade que ele sempre quis encontrar, sendo que ele constatara que procurava Deus não conforme a compreensão da mente, mas conforme os sentidos físicos da carne. A nossa experiência no corpo físico é uma experiência absolutamente importante e necessária para o nosso processo de amadurecimento e evolução. Assim nós espíritas acreditamos. Portanto, não há necessariamente imundície, para utilizar um termo de São Paulo, em relação às sensações físicas. As sensações físicas nos proporcionam as experiências, temporariamente, nessa nossa encarnação. Mas a grande questão é para quais objetivos, para quais significados, a que isso nos serve? Se para nos aproximar de uma convivência mais pacífica, mais honrada, mais honesta em relação aos nossos semelhantes, ou se para objetificar pessoas e desenvolver sentimentos por coisas, como a gente tem hoje nessa sociedade das aparências.
Então, no caso de Santo Agostinho, essa conversão, essa confissão, foi um processo longo. Ele se torna um dos maiores nomes da patrística, que foi justamente essa vertente filosófica de transição entre a Antiguidade e a Idade Média, um dos pais da Igreja, ou seja, um dos mais poderosos, influentes pensadores para as bases da nossa filosofia dita cristã. E toda a obra de Santo Agostinho se pauta justamente na observação de movimentos psicológicos, de nós analisarmos o que buscamos e como andamos, na interiorização, na reflexão desses ensinamentos do Cristo e, sobretudo, numa prática cotidiana, nos pequenos atos do nosso dia que nos levem a confessar o Cristo e, portanto, nos aproximar da vivência do seu Evangelho. Em O Livro dos Espíritos, na famosa questão 919, O Livro dos Espíritos, um livro em que Kardec propõe questões reflexivas sobre diversos temas e os espíritos que o ajudam na codificação respondem. Na questão 919, Kardec pergunta sobre o processo de autoconhecimento e se haveria um meio mais eficaz de o fazê-lo de forma prática. E é Santo Agostinho quem responde, justamente pela sua experiência prática sobre as reflexões e as meditações nesse processo de busca da verdade. E num trecho ele vai dizer: deveis dirigir a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e sobre o objetivo com que procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, se fosse feita por outra pessoa, vós censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar sequer para si mesmos. Perguntai: se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, eu teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos? Essa é uma reflexão absurdamente importante. Quão poucas vezes, enquanto na vida, nós pensamos na morte. E morreremos exatamente da forma como nós houvermos vivido. Despertaremos no mundo espiritual exatamente de acordo com a consciência edificada nos princípios esposados até aqui, sem grandes transformações, sem mudanças milagrosas. E a nossa morte pode acontecer de fato a qualquer momento. Nenhum de nós está livre. No próximo minuto, eu não garanto, está aqui de pé, continuando a falar com vocês. Então, pensar nessa proximidade nos leva para a importância do tempo presente para empreender essas mudanças dentro das nossas possibilidades. Bem se vê que, para nós, em nosso estado, ainda é impossível levar em prática toda a vivência do Evangelho. Mas tem alguma parte do Evangelho que já dá para a gente fazer. Por exemplo, o processo de caridade em relação ao nosso próximo mais próximo. E a caridade tem tantos níveis, desde a entrega da água fresca a quem tem sede, a entrega de um prato de comida a quem tem fome, a escuta atenta para aqueles que convivem conosco, que às vezes a gente identifica os mendigos do lado de fora da nossa casa, mas tem dificuldade de identificar os mendigos dentro da nossa casa. Aqueles que estão em regime de carência de alguma ordem, carência de ordem emocional, carência de atenção, carência de educação. Quantas crianças que, infelizmente, são órfãs de pais vivos, que, não obstante a preocupação de trabalhar fora para conseguir o provimento material a fim de dar aos próprios filhos uma boa vida, acabam se distanciando simbolicamente deles. Tem um teórico que é um pedagogo, se eu não me engano ele é pernambucano ou paraibano, Hugo Monteiro Ferreira. Ele escreveu um livro intitulado A Geração do Quarto, em que ele vai falar muito da nossa geração de jovens que passa 14, 16 horas dentro do quarto, presos por vezes nas telas dos celulares, dos smartphones e de outros dispositivos, que buscam nessas fugidias conexões da internet um coração do outro lado da tela
que possa entender a vida de acordo com a sua perspectiva. Não que lhes ditem o que devem ou não devem fazer, ou que censurem os seus gostos pessoais, mas que possa escutá-los. E a nossa dificuldade de escutar os jovens, genericamente falando, é também a dificuldade de se escutar. Quantas vezes nós paramos para nos escutar? Principalmente nós espíritas, cujo lema, como vai dizer Kardec no Evangelho, um verdadeiro espírita é caracterizado por aquele que se esforça em domar suas más inclinações e em ser amanhã melhor do que na véspera. Nós nos auto-impomos esse ideal de uma forma muitas vezes violenta. Violenta em relação às nossas possibilidades atuais, violenta em relação ao que nós podemos dar nesse momento. E justamente por essa dificuldade de escutar os nossos sentimentos, de não atender às nossas necessidades, como que nós vamos escutar as necessidades do outro e atender aquilo de que eles têm necessidade? Então, pensar sobre a urgência dessas mudanças e sobre o que do Evangelho eu já consigo viver é confessar o Cristo. Se eu ainda não consigo amar o infrator, o criminoso, que é um assassino em série e que a gente tem dificuldade até de conseguir reconhecer nele humanidade, que a gente pelo menos comece a amar aqueles com quem a gente convive desde que nascemos, que muitas vezes convivemos debaixo do mesmo teto, embora nem sempre tenhamos essa afinidade tão profunda. Então, Santo Agostinho norteava sua vida através desses elementos reflexivos para buscar em cada dia como ele poderia ajustar o seu comportamento para andar mais conformemente o amor. Para ele, isso era a busca da verdade. A verdade que ele perseguia, pela qual ele tinha verdadeira paixão, era justamente decidir o caminho correto, o caminho que poderia levá-lo à felicidade, porque ele sabia que não estava mais nessas opções que ele havia feito da vida libertina. Então ele se muda, ainda jovem, para Cartago. Lá ele estuda filosofia, literatura, retórica, se torna um exímio orador e talvez tenha o seu momento de epifania quando conhece Santo Ambrósio, que também é um importante pai da igreja e que, através da sua pregação para Santo Agostinho, ele começou a perceber que talvez essa verdade que ele buscasse viesse da fé. Mas a fé para ele não era apenas uma fé religiosa, era uma fé que representava a confiança, antes da confiança em Deus, a confiança em si mesmo. A confiança nas próprias capacidades, a fim de que ele pudesse tomar melhores decisões. Então, se ele, por um tempo, achou que somente através da filosofia poderia encontrar a verdade, a partir das pregações de Santo Ambrósio, ele começa a entender que talvez ele pudesse encontrar a verdade através da fé e que a razão poderia ajudá-lo nesse mistério. Para ele, a razão está a serviço da fé. E isso foi completamente diferente dos religiosos de até então. Kardec escreve um texto no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a aliança da ciência e da religião, em que ele vai dizer que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, que uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. E que esse divórcio que ocorreu, principalmente após o iluminismo, entre fé e ciência, não foi exatamente por uma incompatibilidade para o processo de desenvolvimento de ambas, em que ambas, inclusive, poderiam juntas promover o desenvolvimento pessoal do ser humano, mas por uma falha de compreensão nossa. E que interessante, hoje quando nós observamos os estudos científicos, notadamente os estudos da medicina, especialmente da psiquiatria, a fé, a religiosidade é apontada, por exemplo,
como fator de proteção na prevenção ao suicídio. A experiência pessoal, independente de dogmas religiosos, na religiosidade, ou seja, a experiência pessoal com o transcendente, com algo além do corpo, com algo além da vida material, muitas vezes é o fio que vincula a pessoa à vida, para que em meio aos seus sofrimentos, aos seus desesperos, possa esperar mais antes de cogitar dar cabo da própria existência. E, de certo modo, essa religiosidade, também em outros estudos, tem sido cada vez mais comprovada como sinal de saúde psíquica, de saúde mental, de saúde como um todo em relação ao ser humano. Então, é bebendo nessas fontes, nas cartas paulinas, na teoria de Plotino, no Evangelho de João Evangelista, que Santo Agostinho constrói a sua filosofia cristã. E dentro do próprio Espiritismo, e aqui a gente tem a figura de Santo Agostinho, conforme narrado pelos historiadores, e a gente tem a figura de Santo Agostinho, conforme as suas contribuições que acreditamos no Espiritismo após a sua desencarnação. Ou seja, para nós espíritas, Santo Agostinho é um espírito que continua com as suas contribuições, além dos livros que escreveu, né? Além das confissões, além dos outros livros que escreveu. Então, por exemplo, em Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem várias mensagens dele. No capítulo 3º, há muitas moradas na casa do Pai, quando ele fala sobre os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração. No capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala sobre o mal e o remédio, que o mal, muitas vezes, o mal no sentido de dor, de prova, a que cada um de nós precisamos nos submeter, muitas vezes mostra a nossa força e visa ser um combustível à nossa fé para que possamos perseverar. No capítulo 12, amar aos vossos inimigos, que ele fala sobre o duelo. No capítulo 14, honrar a seu pai e a sua mãe, que ele fala sobre a ingratidão dos filhos e laços de família. E especialmente no capítulo 27, pedi e obtereis, quando ele fala sobre a felicidade que a prece proporciona. Num trecho dessa mensagem, ele vai dizer: vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão bem faz a fé no coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, a prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Quando Santo Agostinho fala sobre a prece e a fé, não se restringe ao movimento de recolhimento em que nós elevamos pelo pensamento, né? Elevamos o nosso pensamento à figura divina e entoamos uma série de rogativas ou de louvores em relação ao nosso Senhor. Mas Santo Agostinho entendia a prece como um estado meditativo. Enquanto nós estamos nas nossas atividades habituais e cotidianas, no nosso trabalho, no trânsito, na nossa vida particular, na nossa vida em família, né, interagindo com a nossa comunidade, estar em prece significa santificar cada um dos nossos atos. Mas, Patrícia, mais uma vez o dilema: eu não sou pura como o Cristo, eu não sou perfeita como o Cristo. Como posso santificar os meus atos se a imperfeição ainda é tão característica do meu modo de agir e está tão presente no meu comportamento?
Santificar os nossos atos não é necessariamente ficar de joelhos perante um altar, entoando preces ao Pai Celestial, mas não fazer nada que esteja em desconformidade com os preceitos morais que nós já decidimos abraçar. E isso pode parecer muito simples e óbvio. Bem, se eu elejo princípios éticos em relação aos quais, que funcionam como base para eu conduzir a minha vida, é lógico que eu vou segui-los. Nem sempre. Porque nós temos muitos convites que por vezes tornam mais atrativa a ideia de não seguir esses preceitos éticos, para obter uma pequena vantagem, para auferir um pequeno benefício, que por mais que seja imediato, pode sim nos suscitar essa ideia do e se nesse momento, já que ninguém está olhando, eu possa fazer algo com esse benefício imediato e não pensando sobre a prática desse amor divino e andar conforme o amor, como dizia o apóstolo Paulo. Então, santificar os nossos atos exige vigilância, exige um esforço próprio, uma dose de sacrifício pessoal. E veja que, em relação a esses atos de conformidade com a nossa ética, não tem aplausos, não tem aprovação pública, não tem espectadores que vão nos encorajar para ao sermos justos, ao sermos caridosos, ao termos uma postura temperada, pacífica e caridosa. Só nós sabemos. A nossa consciência é como se fosse um tribunal, em que ao mesmo tempo funcionássemos como promotores e juízes em nossa própria causa. Por vezes temos vontade de realizar algo que está contrário à nossa ética e nos vemos em meio a um conflito. Se o fizer, posso oferir alguns benefícios, mas provavelmente vou me atormentar por conta da culpa, do arrependimento, de ter feito aquilo que sabidamente sabia que não deveria ter feito. Então, cabe a nós essa decisão. Veja o quanto isso é sutil e o quanto que isso demanda de nós a capacidade de decidir pelo melhor. Não o melhor para agora, mas o melhor de acordo com o que nós, de fato, acreditamos. Essa é a busca pela verdade. É a busca de uma coerência, a fim de que o nosso fazer e o nosso crer possam andar de mãos dadas. Então, meus amigos, em Santo Agostinho, nós temos essa concepção de que a verdade que nós tanto buscamos, na realidade, está dentro de nós. E através da reflexão dos nossos atos, nós podemos, questionando-nos a nós mesmos, encontrá-la, a fim de que a gente possa ter uma melhor convivência com o outro e assim possamos viver esse amor que o Pai Celestial tanto nos exortou. E já para finalizar, eu considero importante considerar, que confessar o Cristo é algo que demanda de nós um exercício perene, porque nós sabemos que nenhum de nós nascemos, por exemplo, numa família ao acaso. Tem uma obra de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, que eu particularmente gosto muito, que é Pensamento e Vida, e no capítulo dedicado à família, ele vai dizer uma frase que resume bem a ideia do autor. A família é o centro essencial dos nossos reflexos. Ou seja, nós não temos a família que mereceríamos. Nós não temos, por vezes, a família que desejaríamos. Nós temos a família que precisamos. E todas as vezes que nós estivermos em dúvida sobre qual a nossa missão no mundo, com que propósito nós viemos à vida, qual o significado da nossa existência, como eu posso ser mais útil, qual a minha missão, como eu devo me conduzir, basta a gente olhar para a nossa família.
Na figura dos nossos familiares, nós temos convites. Convite à paciência, convite à resignação, convite ao perdão, convite à tolerância, convite ao amor. Nem sempre temos o privilégio de desfrutar de afinidade dentro do seio familiar. Mas talvez essa seja exatamente a sabedoria do Criador de nos colocar, ao invés de nos colocar numa arena, numa zona de batalha contra os nossos inimigos, nos colocar naquele ambiente acolhedor em que todos ao redor da mesa se reúnem para fazer as suas alimentações e ao mesmo tempo contar sobre as suas experiências pessoais. É como se o Criador proporcionasse uma zona de intimidade a fim de que a gente pudesse se reconhecer por prismas e panoramas antes nunca devastados. Por isso nós acreditamos na doutrina espírita, por exemplo, que por vezes nós retornamos dentro da família com desafetos de outrora, que nos convidam a esses vários exercícios com o objetivo de sermos melhores, de nos tornarmos mais seres humanos, de nos tornarmos mais tolerantes e de confessarmos ali o Cristo. Às vezes, dentro da própria família, as concepções religiosas são diferentes. As visões com respeito aos temas são distintas. A gente tem batalhas de ideias. Mas confessar o Cristo não significa fazer proselitismo e tentar convencer o outro da nossa fé religiosa. Isso é ferir a liberdade de consciência que cada um de nós tem, de escolher a fé que nós professamos. Então, dentro de casa, penso particularmente, é o exercício mais difícil de confessar o Cristo. Porque ali os nossos interesses estão expostos. É ali que a gente se fere mais. É ali que a gente ama e que a gente também detesta. E é ali que nós somos convidados a sermos, mais do que qualquer outro lugar, cristãos. Recordemos que, quando Jesus, ao narrar a parábola do bom samaritano, ao doutor da lei que lhe questiona que fazer para entrar no reino dos céus, ele conta a parábola do bom samaritano, levando seu interlocutor a se colocar não na posição do sacerdote ou do levita, que passa a largo do caído do chão. Ele convida o interlocutor a se colocar no lugar do caído no chão, do devedor de misericórdia. E no final pergunta: para vós, quem era o próximo do homem caído no chão? Porque por vezes, quando nós estamos com as nossas necessidades atendidas e gozamos de certos privilégios e benefícios, é relativamente confortável estender a nossa mão caridosa para ajudar ao pobre coitado que está dependente da caridade alheia. Mas quando somos nós os pedintes, quando somos nós os necessitados, esse exercício é bem mais difícil. E naquele momento, o doutor da lei se vê perante aquela pergunta com a constatação que talvez contrariasse algumas convicções que ele tivesse. O próximo é aquele que caminha comigo, ainda que seja um desconhecido, que caminha comigo, ainda que eu tenha votado num candidato A político e ele num candidato B, ainda que eu torça para um time e ele torça para o outro, ainda que eu tenha certos costumes e ele tenha costumes completamente diferentes. Ou seja, somos convidados a esse exercício da solidariedade fraternal e da gente perceber o melhor dos outros para dar também o melhor de nós mesmos. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva em muita paz e nos dê força para as nossas lutas cotidianas. Muito obrigada.